Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículos número 7. Estamos estudando a carta à igreja em Filadélfia. Portanto, a sexta igreja. Depois a gente chega para a última igreja. Amém? Você que não tem a Bíblia na versão Nova Almeida atualizada, que é a versão que a gente está usando, nossos membros todos com a Bíblia na mão aqui, glória a Deus por isso, que privilégio, que bênção. Você pode acompanhar, caso não tenha, ali na tela, como a gente falou no início do culto. Vamos ler a palavra do Senhor, acompanhe o texto comigo. Apocalipse 3, versículo 7, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu o guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Palavra do Senhor, mais uma vez, lida em nome de Jesus. Semana passada nós demos a introdução. Então eu não vou retomar a introdução que vai trazer todo esse contexto cultural, histórico, envolvendo não apenas a realidade da igreja local, mas também da cidade ao qual a igreja está envolvida. Você vai perceber, você que caminhou aqui com a gente, tem caminhado nessa série, que as cartas nós temos um cuidado de apresentar sempre no começo esse contexto histórico, cultural. Por quê? Muita coisa que o Senhor Jesus está falando nas cartas, ele está falando também, tomando emprestado a realidade cultural, histórica, política, social, econômica, onde a igreja está plantada. É como se ele fosse escrever uma carta para nós aqui, PIB do Mendanha, que fica na Serra do Mendanha, Campo Grande, Rio de Janeiro. É como se ele usasse elementos da nossa realidade, né? A terra, o trabalho, enfim, né? Esse contexto rural seria levado em consideração, e talvez ele usaria até alguns simbolismos ou algumas alegorias, algumas ilustrações, usando esse nosso contexto aqui, né? Da mata, do campo, da área rural. Então, Jesus faz isso em cada carta a cada igreja, porque ele quer ter uma comunicação cada vez mais próxima e cada vez mais fincada na realidade. O nosso Senhor, ele é extremamente realista. Eu aprendo com o Senhor a não ser nem extremamente otimista, nem extremamente pessimista, mas totalmente realista. Quem é extremamente pessimista acaba travando, porque acha que tudo vai dar errado. Quem é extremamente otimista acaba se frustrando muito, porque nem sempre tudo dá certo. Mas quem é realista consegue lidar com as coisas como elas são. Às vezes as coisas estão dando certo, às vezes não estão dando certo, mas essa é a realidade. E é muito mais sábio você lidar com a realidade como ela é, do que você tentar fantasiar ou imaginar uma coisa que não está acontecendo. Você entendeu o que eu falei? E o Senhor está olhando para a igreja e não está negando a realidade da igreja. Ele está olhando a realidade lá da igreja em Filadélfia
e está tomando uso de vários elementos. E aí, para você entender melhor, mais profundamente, caso você não ouviu a mensagem da semana passada, você tem que voltar lá, ouvir, e quando sair essa aqui amanhã, você ouve de novo, para complementar o que foi falado numa mensagem com a outra. Você faz isso aí em 1 horinha, que as mensagens têm tido uma média aí de 30 minutos, 35 minutos, tá bom? Então, hoje, eu não vou voltar a esse contexto introdutório. Eu vou partir do versículo 7, que é logo o primeiro versículo que nós queremos estudar e compreender mais profundamente e aplicar a nossa realidade nessa noite. O texto diz: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Jesus está sempre se apresentando à igreja, certo? E está sempre colocando as suas credenciais. Na maioria das vezes, nas cartas do Apocalipse, ele está usando as próprias referências que ele utilizou no capítulo 1, ao se apresentar ao apóstolo João. João vai dar uma descrição no capítulo 1, né, que ele tem cabelos brancos como a lã branca, olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, e isso vai sendo citado, né, ao longo das cartas nas suas apresentações. Aqui é curioso, porque essa expressão aqui não está ligada a essa visão do apóstolo João, mas está totalmente ligada com a realidade daquela igreja que ela estava vivendo naquele tempo, tá certo? Interessante que a igreja de Filadélfia, ela é das 7 igrejas do Apocalipse, ela é uma das 2 que Jesus não censura em momento nenhum. Ele sempre traz elogios para essas 2 igrejas, Esmirna e Filadélfia. As demais sempre, apesar de algumas ele trazer alguns elogios, ele vai trazer censuras, críticas. E a última igreja é a que ficou devendo muito. Mas Filadélfia, assim como Esmirna, é uma igreja que o Senhor não tem nenhuma palavra de censura. Você não vai vir aqui dizendo assim, tenho porém contra você. Não tenho esse tenho porém contra você. Mas para ela também tem conheço as tuas obras. Mas são obras boas. Então, Filadélfia é uma igreja modelo para nós, como Esmirna também é uma igreja modelo para nós. A cidade lá de Filadélfia, nós falamos sobre a história da cidade na última mensagem, mas eu trago mais uma informação apenas para poder contribuir. Ela era conhecida por sua importância comercial e também agrícola. Nós vimos que lá na semana passada que Filadélfia é o centro cultural daquela região da Ásia Menor. Ela é a porta da cultura grega que está aberta para o mundo antigo. Então, tudo que havia de produção cultural, de elementos da cultura grega e de promoção da cultura grega, uma cultura muito pautada na filosofia, muito pautada na arte, na ciência, né? É uma cultura sofisticada para aquele tempo. Então, essa cidade, ela é a porta aberta para a promoção da cultura grega, que era a cultura dominante naquele tempo, né? Se havia um domínio político do Império Romano, o domínio cultural, mesmo com o Império Romano, era o domínio da Grécia, da cultura grega. Inclusive, a língua principal que era utilizada, a língua universal daquele tempo, era a língua grega, o grego koiné, o grego antigo, que já se extinguiu, e é o grego do texto bíblico do Novo Testamento. Tá certo, irmãos? Então, assim, Deus também pensou nesses detalhes quando enviou Jesus. Quando Jesus veio, havia uma língua universal, a língua grega. E o Novo Testamento, os apóstolos escreveram o Novo Testamento na língua grega. Então isso facilitou com que esse texto pudesse ser difundido naquele mundo. Porque se a língua... É como se hoje, se Jesus tivesse vindo hoje, a língua que o texto seria escrito não seria grego, seria qual? O inglês. Que a língua universal do nosso tempo é a língua inglesa. Ainda é, né? Daqui a pouco vai virar chinesa, hein? Sei lá, eu acho que vai virar chinesa. Mas por enquanto ainda é a língua inglesa, é a língua universal. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele falaria a língua inglesa, com certeza, e também os discípulos, os apóstolos também iriam produzir os textos sagrados na língua universal do nosso tempo. Então, irmãos, essa cidade era também um importante centro comercial e agrícola, especialmente nas suas plantações de uvas. E lá, ela tinha uma divindade, uma divindade padroeira, como tem em vários lugares aí no Brasil, né? Várias cidades do sertão brasileiro têm seus padroeiros. Lá a padroeira era Dionísio, o deus do vinho. Então você tinha uma questão ali também do comércio do vinho.
né, da bebida alcoólica. Eu acho que isso tem alguma conexão com a gente aqui nessa terra da Serrinha, porque é onde eu caminhei, onde eu escutei de muita gente da igreja ou de lá mesmo da comunidade, um dos graves problemas aqui é o consumo alcoólico, é o vício em bebida alcoólica. Lá também havia essa potência comercial da venda e do consumo de vinho. E aí a cidade ela recebeu permissão para construir um templo da província romana, porque os romanos eles eram politeístas, adoravam vários deuses, né? E você viu nas cartas das outras igrejas que cada cidade tinha lá pelo menos um templo, inclusive algumas tinham templo para adoração ao imperador César, né? No caso daquela época que João escreveu, o César lá era Dionísio, né? Bom, acho que não era Dionísio não, era outro nome, mas agora eu não vou lembrar dele, mas eu falei lá atrás, tá certo? Dionísio é o deus do vinho, é o padroeiro dessa cidade aqui de Filadélfia. Se eu lembrar ao longo da mensagem, eu cito aqui para não dar informação errada para quem está ouvindo aqui e para quem está ouvindo que vai ouvir lá, tá certo? Isso lhe deu o nome, esse templo provincial ganhou o nome de Neocoros, que significa guardião do templo. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque isso aqui lá na frente vai ter sentido, tá? E eu vou revisitar essa fala aqui mais adiante, naquilo que o Senhor falou para a igreja de Filadélfia. Então, eu volto a ler com você o versículo 7, para que você possa acompanhar comigo. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva estas coisas, diz o santo. Diz assim, comigo, o santo. Repete também, o verdadeiro. Diga assim, aquele que tem as chaves de Davi. Então vamos lá. Jesus está se apresentando a uma igreja dizendo assim, eu sou o santo. Bom, numa cidade que havia paganismo, ele está dizendo, eu sou o único a ser adorado. Não, acho que é Dominiciano, o rei, o César, no período em que João escreveu essas cartas aí no final do primeiro século, tá bom? 96 ali, depois de Cristo. Domiciano, alguma coisa assim, tá bom? Bom, já estou mais próximo da verdade dos fatos do que estava antes, tá certo? Não é Dionísio o nome dele. Mas vamos lá. Minha esposa tentou ajudar. Obrigado, amor. Obrigado pela tentativa de me ajudar. Mas você vai pesquisando na internet aí e você confirma no meio da mensagem se é Domiciano. Imperador romano no tempo da carta do Apocalipse. Quem era o imperador de Roma quando a carta foi escrita? O imperador de Roma em 96 depois de Cristo. Vai pesquisando aí e depois a gente comenta aqui. Mas vamos lá. Irmãos, como nós falamos também semana passada, Filadélfia significa amor aos irmãos. Não é isso? Filos ou filéu, amor de amigo, amor, né, entre afeto entre amigo, mas também afeto entre irmãos, certo? Amor fraternal. Inclusive, falei semana passada que a cidade foi construída e ganhou esse nome porque o rei da época lá, ele tinha esse sobrenome e fez a cidade, botou esse nome em homenagem ao seu irmão. Ele tinha um amor pelo irmão dele que fundou a cidade, inclusive que sofreu um terremoto e foi reconstruída. Estou voltando ao que eu falei semana passada. Mas por que tudo isso é importante? Para cá, para entender o que o Senhor está falando aqui. Porque a gente lê esse texto isolado, mas o texto, na verdade, tem todo um sentido por detrás, que você tem que fazer uma pesquisa mais profunda para compreender. Mas vamos lá, estou aqui para isso. O santo, o verdadeiro, aquele que tem as chaves de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. É importante você entender que a cidade está num contexto não de Israel, não está num contexto do judaísmo. Aquele povo que era de Filadélfia não cresceu lendo a Torá, lendo o Antigo Testamento, os escritos. Não. Mas Jesus está usando uma linguagem do Antigo Testamento, está falando assim, eu tenho a chave de Davi. Por quê? Porque o apóstolo João, como bom judeu que era, ao escrever todo o livro do Apocalipse, ele está fazendo uma leitura do cenário que ele estava vivendo, na ilha de Patmos, com a igreja sofrendo um crescimento da perseguição, o Império Romano avançando, oprimindo. Quando João escreveu isso aqui, irmão, Paulo e Pedro já tinham sido degolados. Quando João escreveu isso aqui, ele era o último apóstolo vivo, um idoso, isolado, exilado, porque para não matá-lo,
ele foi exilado, mas Jesus profetizou, não foi? No Evangelho de João, Pedro, vai lá conversar com o Senhor, e ele vai falar assim, olha só, realmente você vai para um lugar que você não gostaria de ir, indicando a sua morte. Eu falei que Pedro foi degolado, ele foi crucificado, de cabeça para baixo, porque não aceitou ser crucificado da forma que foi o seu Senhor. Ele falou, não sou digno de ser crucificado como meu Senhor foi, me inverte por favor, me coloca de cabeça para baixo, me crucifique de cabeça para baixo. Paulo foi degolado, foi decapitado. Ambos foram mortos no tempo do imperador Nero, ali no final da década de 60 depois de Cristo. Anos depois vem a queda de Jerusalém, mas João está escrevendo isso aqui quase no final, já 96 depois de Cristo, no final do século, e a perseguição só avançou com a igreja, ele só sofria. Então, irmãos, imagina, quando você lê esse texto aqui, versículo 7, imagina que Jesus está falando a uma igreja que está vivendo num contexto de muito sofrimento, onde não se percebe que as coisas vão poder melhorar e que Deus não tem o controle das coisas. Ele está falando assim, opa, eu tenho a chave de Davi. Está apontando para o quê? Para o reino de Davi. João está mostrando para essa igreja o seguinte, irmãos, o reino de Davi não é um reino que tem prazo de validade. Porque se você for ler a história do rei Davi, lá no final dos seus dias, Deus vai conversar com ele e vai falar assim, olha só, eu não vou deixar você construir o templo, porque as tuas mãos estão sujas de sangue, mas da sua descendência, eu vou estabelecer o meu reino eterno. O reino eterno virá da tua descendência. E se você acompanha domingo aqui, o que estamos pregando sobre o Evangelho, uma história sobre redenção, lá Mateus capítulo 1, versículo 1 vai dizer, o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Como que está mostrando assim, Jesus Cristo, o Messias, ele é o herdeiro do trono de Davi, e ele é aquele pelo qual Deus estabelece o reino eterno. Portanto, irmãos, aqui é uma linguagem espiritual poderosa. O texto está falando para a sua igreja, passando por um monte de aflição, um monte de perseguição, ela está esvaziando, pessoas estão morrendo por conta da perseguição, pessoas estão sofrendo por conta das lutas, e ele está falando, opa, a igreja continua de pé, porque o Senhor dela, ele é o rei eterno, que tem a chave de Davi, a chave do rei, a chave daquele que domina, daquele que controla tudo. O Senhor, nosso Deus, tem o controle de tudo, irmão. Aleluia. Versículo de número 7 tem conexão com Isaías capítulo 22, versículo 22. Vamos lá, Karine, agora é a hora que você vai trabalhar. Vamos aos textos. Isaías 22, 22. Isaías capítulo 22, versículo 22. Vamos compreender isso mais profundamente essa noite? Amém ou não? Leia comigo aí, você tem a Bíblia na versão certa? E você que não tem, acompanha na tela. Vamos ler. Todo mundo junto, tá bom? Para eu não pagar mico aqui na gravação. 1, 2, 3. Não, estou lendo errado, né, irmão? Perdão. Está saindo na gravação isso aqui. Acontece. É ao vivo é assim. Vamos de novo? Porei, né? Não é a porta, é porei. Vai lá. Porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Entendeu, irmão? Vamos continuar? Jó capítulo 12, versículo 14. Jó 12, 14. O que estamos fazendo aqui nessa noite agora, lendo esses textos? Estamos conectando a Escritura com a Escritura. A melhor maneira de compreender a Bíblia é através da Bíblia. Vamos lá? Todos juntos? O que ele derruba não pode ser reconstruído. Se ele lança alguém na prisão, ninguém a pode abrir. Tá certo? Esses textos estão falando sobre Deus abrir e ninguém poder fechar. Deixa eu te contar uma história. O povo brasileiro
cidadão médio, classe média, que fica o tempo todo na internet, no Twitter, no X, agora é X, né? O povo que fica no YouTube, no noticiário, o povo que está na faculdade, ou o povo que está trabalhando, que fica muito ligado com política, está preocupadíssimo, porque o Brasil está dividido de novo. Na verdade, eu acho que sempre esteve dividido, cada vez mais divide. E o povo está assim, ó, a culpa é do Trump, ou do Bolsonaro, do filho dele, ou a culpa é do Alexandre de Moraes, ou é do Lula. Ou seja, está vindo aí a taxação. Você que vai ouvir essa mensagem, talvez você vai ter que procurar na internet daqui a uns anos, quando você ouvir isso aqui, mas nesse período aí de julho de 2025, né, houve uma guerra política aí, envolvendo o Brasil e Estados Unidos, onde o presidente dos Estados Unidos prometeu uma cobrança de tarifa elevada do Brasil, porque ele entende que o Brasil não está vivendo democracia, e aí o Brasil está defendendo lá no seu governo Lula e no seu ministro do STF lá, que o Brasil tem que ter soberania, não tem que ninguém se meter na nossa justiça, e tá as pessoas discutindo, estão as pessoas com medo, estão as pessoas preocupadas, como é que vai ficar o emprego, como é que vai ficar a economia, como é que vai ficar as coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Assim como nessa época aqui, onde Jesus se apresenta à igreja de Filadélfia, uma igreja que está passando num contexto onde o Império Romano está oprimindo, está avançando com a maldade, com a insegurança em vários aspectos. Nós talvez estamos passando por um tempo assim no Brasil, de insegurança jurídica, política, econômica. Eu sei que, por mais que nós possamos passar por qualquer uma luta, o Senhor tem a chave de Davi. O Senhor está no controle. Repete comigo assim: o Senhor Jesus tem a chave de Davi. Ele é o rei. Ele tem o controle. Você crê nisso, irmão? Então, por favor, não tenha medo. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo do cenário político. Não tenha medo do que o homem possa fazer. Não tenha medo nem do Estado. Porque acima do poder do Estado brasileiro está o poder de Jesus Cristo, o Senhor. Aquele que reina sobre as nações. E a igreja continuará de pé, e não importa o que aconteça, o Senhor continuará nos sustentando, porque quando Ele abre porta, ninguém pode fechar. Irmão, nós precisamos crer nessa palavra. Nós vivemos pela fé, não pela vista. Mateus 16, 19, abre aí rapidinho. Mateus 16, 19. Vamos fazer melhor? Preciso ganhar tempo com vocês. Já vi que vocês estão indo bem em abrir a Bíblia. Mas vamos olhar para o telão daqui, que vai ficar mais rápido, para a gente ganhar um tempo com a mensagem, tá bom? Mas depois você vai ouvir a mensagem, vai anotar os textos lá e vai ler com calma. Mas vamos ler juntos ali no telão. Vamos lá. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. O Senhor dando a Pedro, líder da igreja, as chaves do reino dos céus. Quando a igreja liga na terra, é ligado no céu. Quando a igreja desliga na terra, é desligado no céu. A autoridade do Senhor Jesus é maior que a autoridade do homem. Se você tivesse entendido isso, você fala: glória a Deus, amém. Amém. Apocalipse 1, versículo 17. Vamos olhar para a tela agora. Não se preocupe em abrir agora não. Tá bom? Depois você vai acessar os versículos. Vamos lá. Vamos ler. A partir do porém. Vamos juntos? Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Põe também o 18, por favor. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aquele que é o rei, tem as chaves de Davi, tem as chaves da morte, tem as chaves do inferno. O reino do Senhor é soberano, o reino do Senhor é maior, o reino do Senhor é absoluto. O homem governa até onde o Senhor permitir, o ministro do STF governa ou julga até onde o Senhor permitir, o presidente é eleito e fica lá até onde o Senhor permitir. Deus levanta, Deus abate, Deus continua Deus quando o homem entra no cargo público ou não. Nossa esperança não é político, nossa esperança não está em homem nenhum. A nossa esperança é Cristo Jesus, o rei que tem a chave de Davi e tem as chaves da morte e do inferno. Quem tem a chave abre porta. Se Jesus abre uma porta, irmão, se ele abre uma porta, homem nenhum pode fechar.
Eu achei que eu ia fazer essa série em 4 partes, vai ficar 5 partes, amém, irmão? Eu não vou sair hoje do versículo 7, não. Tem mais texto para a gente ler, para a gente poder fechar a palavra de hoje. Lucas 1, versículo 32. Temos que ler a palavra. Temos que ler a Bíblia. Por favor, meu irmão, minha irmã, nós não investimos nessa Bíblia para você deixar ela em casa e pegar poeira. E você ter aquela relação que eu já falei aqui algumas vezes, né? De amizade profunda com a palavra, né? Estou contigo e não abro. Não, irmão, para abrir. Leia todo dia, leia os livros da Bíblia. Se interesse por mais de Deus, pela palavra, e você vai crescer espiritualmente. Vamos ler Lucas 1, versículo 32. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 32. Vamos ler juntos? Lá em cima, vamos lá. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Quem é esse aí? Jesus Cristo. Diga, o Senhor Jesus Cristo. Ele recebeu o trono de Davi. Vamos continuar. João, esse aqui tu vai ter que falar. Não, vamos falar um antes. Marcos 1, 24. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 24. Vamos ler? O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Os demônios, reconhecendo o poder de Jesus, falou: você veio nos destruir? Eu sei quem você é o Santo. Quem está falando aqui, lá em Apocalipse 3, 7? Essas coisas diz aquele que é o Santo. Mais poderoso que os demônios, mais poderoso que a enfermidade, mais poderoso que o mal, mais poderoso que todo o inferno, o Senhor Jesus. Ele é o Santo de Deus. Bom, você já sabe de cor, vamos falar de cor então. João 14, versículo 6. O texto vai dizer: Jesus respondeu o quê? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, irmão, nenhuma religião pode salvar, só Jesus pode levar um ser humano ao Pai. Ele é o caminho, Ele é o santo, Ele é o verdadeiro, Ele é a verdade. Aleluia. Está percebendo o quão profundo é esse texto para nós? Isaías 6, versículo 3. Talvez você vá lembrar de cabeça também. Isaías 6, 3. Quando os anjos, os serafins voando acima do Senhor, lá naquela visão de Isaías no templo, que ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono e tudo mais. E aí o texto vai dizer: e clamavam os anjos uns aos outros, dizendo o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esse é o nosso Deus, irmãos. Por último, Isaías capítulo 9, avança um pouquinho aí, Karine, versículo de número 6 e 7. Último texto para a gente poder ler e finalizar a palavra dessa noite. Semana que vem a gente vai para o versículo 8. O plano era ministrar o 7 e o 8 hoje, mas vai ficar só o 7, tá bom, irmão? A gente não tem pressa aqui não, não tem pressa, nessa série não. Vamos ler todos juntos do texto? Vamos ler, lê alto comigo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Repete comigo assim: o governo está sobre os seus ombros. De novo, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Versículo 7. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Aleluia. Irmão, tudo isso concorda com um texto muito importante para nós, Mateus capítulo 28, versículo de número 18, quando diz: o Senhor, após a ressurreição, é-me dado toda a autoridade, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão. A porta que Jesus abriu, irmão, aqui, é a porta da pregação do Evangelho. E ele está dizendo assim: lembra que quem abriu essa porta é o Senhor dos exércitos, é o Santo verdadeiro,
É o rei que está sentado no trono de Davi. Portanto, é aquele que assumiu o reino eterno do Senhor. O rei dos reis é quem abriu a porta. Sabe quem abriu essa porta aqui? Da PIB do Mendanha? O rei dos reis. E a porta que Jesus abre, ninguém pode fechar. O evangelho vai continuar sendo pregado. A palavra continuará sendo proclamada. A igreja continuará vivendo comunhão. Continuará crescendo no Espírito. E Deus vai ser glorificado. E o inimigo não pode parar a obra que o Senhor estabeleceu nessa terra. Vamos e podemos avançar. E continuar assim, avançando na fé, nos frutos, nas boas obras. Porque o Senhor é por nós. Romanos 8, versículo 31 diz: que diremos, pois, mediante essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós não podemos parar, irmãos, porque Deus é por nós. Então, quando nós evangelizamos, quando nós fazemos discípulos, nós não fazemos isso no nosso poder, no nosso nome, na nossa autoridade. Não, é no nome de Jesus. É pela graça de Jesus, é para a glória de Jesus. Nós fazemos discípulos para Jesus, pelo poder dele, debaixo da graça dele. E ele promete no final do capítulo 28 de Mateus: e eis que estarei com vocês. Quanto tempo? Todos os dias, até a consumação do século. Nós não fazemos a missão sozinhos. Então, meu irmão, volta lá para Apocalipse capítulo 3. E a gente encerra. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Uma igreja que você vai entender semana que vem, possivelmente. Uma igreja pequena, uma igreja pobre, uma igreja que não estava lotada de gente, que não tinha influência política, que não tinha estacionamento com 15 voluntários, que não tinha chocolate quente no lounge, que é a entrada antes de entrar no templo, que não tinha um monte de gente com plaquinha. E eu não estou criticando essas coisas, não, estou falando que não tinha essa estrutura, não tinha tanta gente trabalhando, servindo. Uma igreja que poderia ser identificada como a nossa. Eu estou com isso glorificando a igreja pequena, que não cresce, não, pelo contrário. Eu estou só mostrando para você, irmão, que o nosso coração precisa estar primeiro na vontade do Senhor, na fidelidade ao Senhor. Primeiro nós sejamos fiéis, e Ele acrescentará aqueles que hão de ser salvos. Em nenhum momento a igreja cresceu porque houve manipulação de técnica de crescimento, de método de crescimento. Em nenhum momento o crescimento artificializado significou saúde espiritual de uma igreja. Sardes, a igreja anterior, tinha fama de viva, tinha fama de grande, tinha fama de relevante, tinha fama de poderosa, influente, rica, valorosa. Filadélfia não, Laodiceia vai dizer: vocês batem no peito dizendo somos ricos. E ele fala: vocês não sabem que vocês são pobres, cegos e nus. E para outra de Sardes ele vai dizer: vocês têm fama de vivo, mas eles estão mortos. Irmãos, Filadélfia é exemplo para nós, principalmente porque essa igreja é uma igreja que o Senhor vai dizer: vocês são fiéis, vocês estão debaixo da minha soberania, vocês não negaram o meu nome, vocês andam em obediência, santidade, vocês vivem em unidade do poder do Espírito, vocês estão crescendo em boas obras, vocês não deixam de congregar, vocês não abrem mão de servir, vocês não são consumidores religiosos, vocês são discípulos fiéis. Portanto, eu digo para vocês: eu abri essa porta, ninguém pode fechar. E a história vai dizer que a igreja que mais durou das 7 do Apocalipse foi de Filadélfia, mais de 1 milênio. Deus seja louvado por isso, irmãos. Se nós queremos um ministério relevante, um ministério sustentável, que tenha uma durabilidade para muitas gerações, primeira coisa, não venhamos a focar no número antes de focar na fidelidade da Escritura. Na verdade, o nosso foco não tem que estar em número, mas sim unicamente na fidelidade. E quando uma igreja é fiel, Deus sustenta o ministério e faz ela crescer com saúde. E a minha oração é que essa palavra se cumpra em nossa vida, porque eu sei que aquele que tem a chave de Davi, Ele está conosco, Ele está sobre nós, e essa obra vai continuar e vai avançar para a glória do nome do Senhor. Você recebe essa palavra essa noite, irmão? Diga assim: glória a Deus. Semana que vem nós continuamos em nome de Jesus.